2, versículo 3, e Deus concluiu toda a sua obra. E Deus concluiu toda a sua obra. Gênesis 2, verso 3, e terminou a sua obra e fez todo o seu exército. Então os anjos espirituais foram criados primeiro do que a gente. Então os anjos é o exército do Senhor. São seres espirituais que têm conhecimento, que têm inteligência, são inteligentes, têm ciência, têm capacidade. Anjos das trevas e anjos da luz. Então entra o conhecimento da ciência. E aí, meu querido, louvado seja Deus. Então sai dessa confusão. Amém? Babilônia é um lugar de confusão, é um lugar de verdade com mentira, é um lugar de orgulho, é um lugar de poder, é um lugar de poder, é um lugar de avareza, é um lugar de avareza, é um lugar de prepotência, é o orgulho de ser, é o orgulho de ter. Isso é idolatria, avareza, e sem contar o ensinamento, os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 12, Daniel 12, amém? Daniel 12, 2, 3. Daniel 12, a partir do versículo 1, a partir do verso 1. O tempo do fim, aleluia, glória a Deus, o tempo do fim. Verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aqueles tempos, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror. 3. Os que foram sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. 4. Quanto a você, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. 4. E o saber e a ciência se multiplicará. Então nós vamos entendendo a profecia de Daniel, a advertência do tempo do fim. Deus vai e profetiza por intermédio do ministério profético do profeta Daniel, advertindo a nação, o povo do Senhor, que no fim dos tempos a ciência, o saber, o conhecimento iria crescer, iria evoluir muito. Querido, hoje nós temos conhecimento hoje. Hoje a ciência está muito elevada hoje. A ciência hoje, dentro do poder judiciário, a ciência dentro do poder federativo, a ciência dentro do poder legislativo, a ciência dentro do Estado, a ciência sendo trabalhada pela mulher ou pela mãe chamada o Estado, a ciência sendo trabalhada dentro da medicina, o saber, o conhecimento, a ciência trabalhada na economia, a ciência trabalhada no poder religioso. Isso, como é que você vai saber aonde é encontrado a verdade? Só você vindo para a Bíblia. Louvado seja Deus. João 17:17. Como você vai tomar o conhecimento da verdade, da real verdade? João do Evangelho 16:13. Jesus falou: quando vier aquele Espírito de verdade, ou da verdade, da parte do Pai, falando para a igreja, ele guiará vocês a toda a verdade. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo. João do Evangelho também 16, 8 e 9. O Espírito convence o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo de Deus, que é a própria verdade, está aqui
está conosco na igreja, para nos orientar, para nos mostrar a verdade e mostrar a mentira, mostrar onde Satanás está atuando, onde o diabo está enganando, dentro do poder religioso e dentro da economia e dentro também do Estado também. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então nós vamos entendendo que o conhecimento está elevado. Querido, você precisa pedir a Deus o dom precioso, o dom de discernir os espíritos, o dom da interpretação da língua, o dom da palavra, da sabedoria, o dom da palavra, do conhecer, da ciência, vindo de Deus, que não é ciência da terra, que é diabólica, é satânica, é conhecimento do Espírito Santo. Ele tem para dar para a igreja, para você discernir, entender o que procede de Deus e o que procede do maligno, que está em 1 de João 5, 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e todo mundo jaz no maligno. Olha a camada, olha a massa aí, olha os espíritos imundos enganando aí, com conhecimento, com ciência. Amado, querido, vão devagar, vão para a Bíblia é o canal certo, para que essa confusão venha cair por terra, essa confusão universal, essa confusão global, essa confusão na tua vida religiosa. Você faz parte de Jerusalém, você é filho de Jerusalém, você está andando em outras terras, você está indo para a Síria, para a Babilônia, para o Egito. Amado, você e eu somos filhos da palavra de Deus, de Jerusalém. Tudo que nós temos, que Deus tem, está aqui para mim e para você. Comeremos o melhor, é da guia de Jerusalém, dessa terra, do Evangelho, Cristo Jesus. Aleluia. Nessa manhã, a Babilônia cai por terra da tua vida, em nome de Jesus. Está caindo por terra as escamas dos teus olhos. Desperta, meu amado, que nem tudo que brilha é ouro, meu querido. Nem tudo que brilha é ouro. Vigia, vigia com o que você ouve, vigia com o que você vê, vigia quando você também vai falar, ensinar, pregar, trazer exortação, advertência, aconselhamento. Vigia com as tuas palavras, porque a Bíblia está muito claro e registrado em Mateus capítulo 7, 21 ao 23. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus deixou isso muito claro. Como é que você sabe que você está fazendo a vontade de Deus? Como é que você tem a certeza que aqueles que estão pastoreando e está liderando a tua vida ministerial ou espiritual, ele está no centro da vontade de Deus, ele está dentro de uma vocação, dentro de um chamado da palavra, vocacionado por Deus, pela palavra de Deus. Não é vocação de sistema religioso, não é levantamento de grupinho de convenções. Querido, a convenção que eu conheço, essa daqui, é a palavra de Deus. A verdade que eu conheço, pastor Severino, essa daqui é a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sai dessa confusão, sai dessa bagunça, isso aí está uma bagunça na tua mente. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que tem um chamado itinerante, uma vocação da Bíblia, não é vocação de homem, é vocação de Deus. Desperta, porque se você não sair, temos o Evangelho de Mateus capítulo 15, a tradição dos anciões, Mateus 15, a tradição dos antigos, verso 14, Jesus advertiu os líderes religiosos que fazia parte de um sistema religioso, do sistema judaizante, que estava dentro de um curral. Eles eram presos, não seguia Jesus, não dava a credibilidade às doutrinas, aos ensinamentos de Jesus, porque Jesus recebeu do Pai. O ensinamento que ele recebeu não foi de sistema religioso, foi do Pai, era do Espírito Santo, era direto, vinha diretamente para Jesus do Espírito Santo, os ensinamentos, ou os dogmas que o Senhor ensinava, ou as pilares, como vocês entendem, pilares ou dogmas, eu prefiro chamar as doutrinas de Cristo, as sã doutrina ou os ensinamentos de Cristo. Ele falava da parte do Pai, ele foi enviado pelo Pai. Então eles não seguiam Jesus,
O Senhor advertiu eles dentro do templo, lugar de ensinamento em Jerusalém. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão em uma cova. Querido, se você estiver dentro de um sistema religioso, sendo guiado pelo sistema, vai cair dentro da cova o sistema e vai cair você. Vai cair aquele que está no sistema tentando conduzir a tua vida, que está dentro de um sistema, de um curral preso, tá? Ele está dentro de um curral preso, tá? E você também está preso também, pelas doutrinas que não tem base na Bíblia. Então, ele vai para o inferno e tu vai para o inferno. Provérbios capítulo 28, 10. O que faz com o que o reto ou um reto se desvia para um mau caminho, cavará sua própria cova. Doutrina, ela conduz, do ensinamento conduz a Cristo, a João 14, 5 e 6, ao caminho que é Cristo. Mas a doutrina, ou as doutrinas, basicamente, ou estruturada na Bíblia, conduz ao Mestre Jesus rumo ao céu. Mas doutrina, ou pilares, ou coluna, que não tem base na Bíblia, que tem base, apoio em sistema religioso, não está levando para Cristo. Então essas bases, ou esses princípios, estão indo para a Bíblia. Então você, ministerialmente ou espiritualmente, você está sendo conduzido ao abismo, por você não ter o entendimento da palavra de Deus, e não ter a sã doutrina da palavra de Deus, para você ser conduzido retamente, porque ela é a justiça, e ela é a verdade. Desperta, tu que dorme, e o Senhor te esclarecerá. Sai dela, povo meu, a Babilônia está caindo da tua vida. Deixa essa mentira e aceita a palavra só. A palavra de Deus, só da palavra de Deus. Só por ela que temos restauração na saúde do corpo, só por ela que temos restauração ministerial, se tiver destruído ministerial. Só por ela que temos a restauração espiritual, se tiver caído, prostrado. Só pela palavra. Então, cura, libertação, restauração, restituição, só a palavra de Deus pura. João 8:31, igreja. João 8:31 e 32. Aleluia. Jesus falando para o sistema religioso, para os líderes religiosos do judaísmo. Hoje não é assim? Tem muitos assim, fariseu, doutores da lei, que não segue a Bíblia, mas segue padrão, sistema religioso. Vão cair dentro de cova profunda e vão levar muitos a se perder com eles. Desperta a igreja. Essa daqui é a verdade. João 8:32. Se permanecer em minhas palavras, em meus ensinamentos, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Cristo falou isso dentro do templo em Jerusalém para os religiosos. A Bíblia, ela liberta naturalmente, ela liberta livremente, juntamente com o Espírito Santo, que Paulo vai falar, onde estiver o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aonde entrar o ensinamento correto da Bíblia, com a iluminação do Espírito Santo, vai acontecer restauração, vai acontecer libertação, vai acontecer cura, sem pagar nada, gratuitamente nada, que Jesus deixou escrito na missão, em Lucas capítulo 10 e em Mateus capítulo 10, a comissão, ou desígnio, ou a evangelização, né, dos 12 e dos 70, de 2 em 2, que ele deixou escrito: de graça vocês receberam. Então, dom de graça. Foi transmitido conhecimento, o ensinamento para vocês de graça, minha igreja. Agora vocês têm um dever de transmitir de graça, sem interesse nenhum, sem propósito nenhum, sem campanha nenhum. Campanha não liberta ninguém, propósito não liberta ninguém. O que liberta é a palavra sendo pregada, ensinada na verdade e em justiça. Ela, que é o juízo, ela liberta naturalmente, vindo o conhecimento dela verdadeiro na prática e na teoria. Então vai vir a libertação, a cura e a salvação. Ela é a verdade. João 17,
17. Eu espero, meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, que nesta manhã, nesse resumo do tema chamado A Babilônia, Deus tenha despertado a mente de vocês, para que vocês venham largar e deixar a Babilônia que está dentro das igrejas, enganando as igrejas, dentro do poder religioso e dentro do poder universal, ou poder global, que é o sistema religioso implantado dentro das igrejas, entendeu? Enganando, e o sistema universal ou global enganando também as igrejas. Que vocês aceitem o que diz a Bíblia, porque essa palavra, ela é fiel, como diz Paulo, ela é fiel e verdadeira, e ela é toda de aproveitamento, a tua palavra é a verdade. Que Deus possa abrir mais e mais o entendimento de vocês, amém. Tenho aí outros vídeos gravados dentro do o canal, vocês querendo conhecer, tá? Outros temas, tá? Que é um propósito de Deus, é o chamado do Senhor, na graça dele, misericórdia, é o propósito do Senhor, tá? E vocês vão lá no canal e vejam outros temas. Essa daqui é o resumo da Babilônia. Temos as 3 partes. Vocês assistam a primeira, segunda, terceira, para vocês entenderem mais e mais a respeito da Babilônia, tá? E o Senhor abençoe a vocês, tá? Grandemente, e espere pelo mais um novo vídeo, tá? Creio que Deus está no controle, creio que Deus tem os seus escolhidos, os seus eleitos, o Senhor está tirando, Deus está tirando os seus escolhidos, as suas escolhidas da confusão, e dentro de Babilônia, trazendo para a palavra dele, que é Jerusalém, pura, sem mentira alguma, sem engano nenhum, tá? Sem propósito nenhum, sem orgulho nenhum, sem prostituição nenhum, sem adultério nenhum. É a palavra de Deus, ela é a única fonte de verdade e caminho. Que Deus abençoe todo e tenha um bom dia, amém? Com a paz de Jesus.